Adriana e Domini, falta o voto de vocês. Em quem vocês votam e por quê, por favor? Com licença, Felipe. Antes de votar, eu preciso pedir desculpa para Carol. Eu pedi para ela para fazer isso ao vivo, porque eu a ofendi ao vivo para milhões de pessoas. E eu não penso nada daquilo que eu pronunciei dela. Falei para o Radamés, do contrário, ela é uma mulher muito forte. Eu aprendi que quando a gente encontra um faixa preta, a gente tem que reverenciar, e ela é a minha maior professora aqui dentro. Eu também queria falar com a sua mulher, que se dirigiu a semana passada a esse fato. E falando com a Rafa, eu falo com todas as mulheres que estão aqui dentro e com as que estiveram, a Maria Odete, a Francine, a Giovana e a Gi Prado. Hoje é 28 de maio, é dia de uma mulher muito importante para mim, minha irmã mais velha. Em nome delas, Rafa, eu te peço desculpa pelo que aconteceu, porque todos os homens, nós estamos atentos ao que está acontecendo e em nenhum momento a integridade física delas estiveram em perigo e pode contar comigo a todo momento, tá bom? Para votar, eu vou passar para a Adriana. Peraí, Domini, antes dela votar, então, só pra concluir, eu acho que, cara, vocês sabem que aqui a gente tá aqui como mediadores desse jogo, mas você fez a coisa certa, Domini, tá? Eu acho que era a hora e a vez de fazer isso. E agora a gente vai pra votação, então, Adriana, por favor, pode fazer seu voto. Bom, o meu voto não tem como tirar o foco, não temos problemas com ninguém, apesar de não concordar com o jogo da maioria das pessoas. Nós não concordamos e tivemos um embate com a Carol e o Radamés. Seria coerente mudar o foco deles se eu tivesse visto alguma mudança de atitude deles e do comportamento deles durante o jogo, mas para mim continua da mesma forma. Eles agem de uma forma aqui dentro durante 16 horas, porque às 8 dentro do quarto eu não vejo, e ao vivo eles fazem outras cenas para o público, e isso me incomoda demais. A gente é honesto, a gente é sincero. Meu marido explodiu semana passada e isso não representa 52 anos de vida dele. Inclusive, por 2 momentos, ele separou briga aqui para proteger 2 mulheres. Ele tirou o Eike da briga porque estava brigando com uma mulher. Ele tirou o Neguinho da briga porque estava brigando com uma mulher que era a Rayane. Então, a nossa conduta aqui dentro é para isso. E os 4 homens que estavam segurando ele não era para agredir a sua mulher, eu estou falando. Eu não tô falando nada, gente. Não era para agredir a sua mulher, porque em nenhum momento lá fora, em 52 anos de vida, e nem aqui dentro ele ia fazer isso, você pode ficar tranquila. As palavras não foi que o que pareceu, me desculpa. Não foi o que pareceu. Casa, a gente estava segurando ele para ele não falar mais, porque a gente viu que ele descontrolou e saiu de si, ele não estava nem vendo quem eu era. Bom, voltando ao jogo, a gente não concorda com as atitudes deles aqui dentro, né? Fazem cena no ao vivo, quando não tem justificativa para falar ao vivo, levantam assuntos polêmicos para ganhar voto de nichos específicos da sociedade. E a gente não concorda também com isso. No embate com a Carol, você chamou ela de linda e mandou beijinho no início do Quebra-Pau, está gravado. No final. Foi no início. Foi o último apontado. Quando a Carol, quando a Ana Paula chegou no negócio, que o Anthony falou, minha mulher é maravilhosa, você começou a chamar beijinho. Vamos falar da gente aqui, o Adriana. Dom. Não, mas eu tô te contando, eu tô falando, justificando meu voto pelas atitudes que eu não concordo com vocês. Tá bom, A gente também não concorda com um monte de atitude de vocês, pronto, Adriana. tá Inclusive, bom, o mas é minha pedido de vez de desculpa. falar. A hora Deixa da ela terminar. réplica você Vai, fala. deixa ela terminar. Então, esse tipo de atitude que eu não gosto, de você ter usado o Everton e a Emily em semana retrasada, Nós usamos. 2 dias para poder jogar eles contra nós e quase caíram em votar em nós. Passou a DR, você sumiu da vida deles e nem bom dia vocês falaram. E depois de 5 dias, justificou que vocês afastaram deles porque eles se aproximaram de nós. Tá bom. Mas durante 5 dias vocês não falaram nem bom dia. Tá bom, então. Isso pra mim é usar para subir de escada. deixa ela Nós terminar, não deixa ela concordamos terminar. Tá. com nada disso. Deixa eu esperar ela acabar. 45 dias demonstrando aqui dentro honestidade, sinceridade, ajudando todo mundo da casa. Num momento explodido, provocado 30 dias por vocês, que ele não conseguiu segurar, ele fez uma cagada, se sentiu culpado e corrigiu. Mas vocês não consertam nada que vocês fazem. Então, o meu voto hoje é para vocês. Tá bom, então vamos lá. Deixa eu começar por Vamos lá. Emily e Everton. A partir do momento que um rapaz de quase 40 anos, pai de 3 filhos, pinta o cabelo, faz o que quer, e um outro cara vem nele e pergunta pra ele assim, você pintou o cabelo mesmo ou alguém te induziu? Botou a pulga atrás da Botou orelha. uma pulga atrás da orelha, querendo que alguém estava manipulando ele. Então, eu
se fosse o Everton naquele momento, fala, pô, Domini, tu tá de sacanagem? Achando que eu, quase 40 anos, pai de 3 filhos, alguém aqui dentro vai me manipular. Então, quem tentou levantar alguma coisa aqui foi ele. Nós. Sobre a Carol, dele falar que não acha nada disso da Carol, foi a terceira vez que ele desrespeita a Carol aqui dentro. No primeiro desentendimento lá, ele falou que a Carol era uma mulher chata do c... Depois, ele comparou e tentou desmerecer e diminuir a Carol perante ao meu outro relacionamento. Ele tentou comparar a Carol com pode essa... falar, falou que não sabe como largou uma gostosa como a ex dele pra ficar com uma que nem eu. Então, assim, Pode desrespeitou falar. a Carol nesse momento e desrespeitou aqui agora. Então, é difícil acreditar Que ele não acha tudo aquilo que ele proferiu de mim. Carol. Então, ainda mais ela falando agora que já estava 30 dias segurando, enfim. Né? Até porque a minha conversa com o Domini lá na piscina, a gente volta lá atrás, ela não teve intuito nenhum de briga, tanto que a minha fala com ele sempre foi num tom de voz baixo. A própria Adriana passava a mão no marido falando assim, amor, calma, ela tá falando numa boa. Então, assim, o Brasil, inclusive, já viu isso, a gente já foi para teoricamente, esse julgamento. Eles vão continuar tentando distorcer essa história. Nós não usamos Everton, a gente teve uma preocupação com o Everton. Quando o Everton até falou que se fosse preciso votar para ele se posicionar, nós dissemos, não precisa. Não precisa. Então a gente não tentou colocar ninguém contra ninguém. A diferença do jogo deles pro nosso é que eles vão tentando colocar a casa toda contra a gente. A gente não foi contar a nossa versão pra ninguém. O próprio Everton falou pra ele assim, Domini, por que tá me falando isso? Tu viu alguma coisa que eu não vi? E o Domini falou assim, não. Então pra que tá falando isso pra mim? Então assim, agora, Rafa, a gente tá falando isso. A gente entendeu. Vocês podem indo pro banquinho só? Podem ir falando, mas vamos lá pra gente acelerar. Então assim, eu acho engraçado, ela vem falar que ela não concorda com o meu jogo, sendo que desde o episódio que eu tive ali, que eu tentei conversar com o Domini numa boa, falando pra ele que era uma pauta que não havia necessidade. Você mesmo, Eros Adriana, e a na Gi hora tava falou. lá e você mesma viu que eu tava falando uma boa. Você que virou o joguinho depois. Você Enfim, O problema de a vocês fala é agora é que- nossa. Peraí, que a fala agora agora é fala, nossa. Até amanhã, tá? A fala mas agora, então, você também falou a até gente- amanhã. Você falou 3 horas aí também. Odri, Radamés, Carol, é que esse papo a gente já teve... Eu entendo que ele ainda tem um É, rancor, eles que relembraram aqui. ele vai crescendo dentro da casa. Eu exato. entendo como isso aí com vocês. Felipe, é perigoso o errado demais. somos Mas é nós. que a gente precisa seguir Pra casa agora, galera. Felipe, as é erradas porque somos é nós. perigoso demais quando a pessoa tá dizendo que eu tô por que usando uma será? pauta pra me promover. A gente- A tá minha bom, intenção era Carol. justamente Adriana, não levantar pra tipo casa de nós somos pauta. errados porque a gente não vai lá. Você foi lá no quebra-pau falar de mulheres fofoquinha. oprimidas que não tinha nada a ver e começou a Gente, discursar sobre mulheres A gente oprimidas. precisa não tem seguir, nada a tá? ver. Depois vocês conversam mais, a gente precisa Só porque seguir aqui a tava nossa... Tá bom, Adriano. A gente precisa votar. Já acabou, inclusive, a votação. 4 votos, Carol e Radamés. DR pra vocês, Everton e Emily, Gui e Bia.